tinha dinheiro, tinha sucesso no trabalho, mas carregava dentro dela um vazio, porque faltava dentro dela o reino de Deus. É isso que nós temos que aprender: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas serão acrescentadas. Você vê que ela, quando lembra que ela passou muito tempo dentro da igreja, desprezando o reino de Deus e priorizando as bênçãos, ela chora. Vem nela uma tristeza: como eu pude perder tanto tempo? Porque ela mesma fala ali: hoje eu não me sinto mais sozinha, eu casei com Deus, que o pastor promoveu o casamento com Deus. O Espírito Santo abriu os olhos dela, e quero que o Espírito Santo abra os teus olhos hoje também, que você venha entender que quando você coloca em primeiro lugar o reino de Deus, o Espírito de Deus na sua vida, você não precisa ficar preocupado com nada não. Aquilo que você precisa e que está faltando ainda na tua vida, Deus ele vai completar. Mas, como ela, muitas são as pessoas que ainda não caiu a ficha. Ela coloca toda a força para conquistar dinheiro, para casar, ela coloca toda a força, sabe, para lutar pela família dela, do jeito errado ainda, porque ela coloca a força do braço, não a força da fé. E o reino de Deus, a vida espiritual dela, ela deixa de lado. Você viu o que ela disse? Ela falou: eu não quero o Espírito Santo não, porque o Espírito Santo é para quem é obreiro, para pastor. E ela não queria servir a Deus. Mas o Espírito Santo, está lá escrito que Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, sobre todo aquele que buscar, que quer, que tem sede dele. Amém? E aqui diz assim, no versículo 20: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Quer dizer, às vezes você olha para uma pessoa que está conquistando pela fé, ela está conquistando pela fé, ela conquistou a cura, ela conquista a prosperidade, ela conquista a bênção. Do lado de fora parece que está tudo bem, mas dentro da pessoa ela carrega um vazio, uma tristeza, uma solidão. Dentro da pessoa ela não tem certeza da salvação dela, porque ela ainda não experimentou do reino de Deus. Porque o reino de Deus não vem com visível aparência, está dentro da pessoa. O Espírito Santo está dentro da pessoa. O Espírito Santo faz morada dentro da pessoa. Existem pessoas, por exemplo, que não moram numa mansão, que não tem muito dinheiro, mas ela é feliz, ela é completa, porque ela carrega dentro dela o quê? O reino de Deus. Ela tem paz, ela tem certeza da salvação, a vida dela é completa. Tem gente que você olha para ela, aparentemente você pensa que ela tem tudo, você pensa que aquela pessoa é feliz, mas não é. E a outra pessoa
tem uma vida mais simples é mais feliz do que ela, porque entendeu que ela deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus, encontrou com o reino de Deus, teve um verdadeiro encontro com Jesus, e a vida daquela pessoa é completa. Então ela não precisa de coisas, ela não precisa de pessoas, ela não depende de momentos para estar bem. Por quê? Porque dentro dela tem o reino de Deus. Vamos ali no livro de Mateus. Abre lá a sua Bíblia no livro de Mateus. E olha só, capítulo 4, versículo 3. Olha o que diz assim. Olha o que diz. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? Você vê que Jesus estava 40 dias de jejum, 40 dias de jejum, e o tentador, o diabo, veio em cima do que? Do material, da comida, da necessidade. Se você realmente é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o que Jesus ele disse? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de quem? Quer dizer, Jesus não priorizou o pão, comida, e não caiu na cilada de quem? Do diabo, porque é assim que o diabo faz, oferece, dá sugestão, sopra esse pensamento: oh, você não é de Deus? Por que você está passando por isso? Você não é de Deus? Olha como é que está a tua vida financeira. Você não é de Deus? Olha como é que está, olha a luta que você está enfrentando na tua família. Por que você está doente? Você não é de Deus? E a pessoa que não aprendeu ainda a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, ela acaba dando ouvido à voz do diabo. Porque eu não sei, mas você sabe que você deve rebater os pensamentos que vêm inspirado pelo diabo com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, está escrito, diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de quem? Depois o diabo levou ele num lugar alto, ofereceu o mundo, a glória desse mundo para ele. E de novo Jesus disse: está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus, e só Ele dará culto. Está escrito. Então você deve priorizar a tua salvação. Você deve priorizar o batismo com o Espírito Santo. Não coloque o reino de Deus em segundo plano, terceiro plano, para depois não. Coloque ele em primeiro lugar. Não abra mão da tua salvação por nada e por ninguém. Amém, pessoal? Quem entendeu? Fique de pé. Vamos buscar